A fraqueza de Lula no cenário mundial é agravada pela queda na popularidade de Lula dentro da sua casa. Lula está cada vez mais impopular no Brasil. O país se inclinou para a direita. E o Hugo Mota, acredite, ele não é um cara da briga. Ele é um cara de tentar sempre achar uma solução para apaziguar, mas nem ele tá aguentando mais ver o Lula levar o Brasil de frente para o iceberg que vai afundar a nação inteira. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Renomada revista internacional abre fogo contra Lula. É isso mesmo. A revista britânica The Economist publicou neste domingo um editorial severo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, retratando sua liderança como desconectada das exigências atuais, tanto no cenário interno quanto no exterior. O artigo retrata como Lula, um chefe de Estado sem rumo definido, com influência internacional reduzida e sem respaldo expressivo entre os brasileiros. Segundo a publicação, o petista conduz uma política externa considerada contraditória e pouco eficaz, enquanto sua popularidade doméstica apresenta declínio constante. O texto destaca que o Brasil, sob sua presidência do BRICS neste ano, tem se afastado dos valores democráticos ocidentais, ao adotar posicionamentos próximos de governos como os do Irã, da China e da Rússia. Em meio à preparação para a cúpula do bloco, marcada para julho no Rio de Janeiro, o Itamaraty estaria trabalhando para evitar maiores desgastes diplomáticos. O editorial também observa o distanciamento proposital do Brasil em relação aos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, ao passo que o governo brasileiro reforça os laços com Pequim. Quem comenta essa matéria do jornal The Economist é o ex-deputado Deltan Dallagnol. Veja o vídeo. A The Economist humilha Lula, chama ele de irrelevante, de incoerente, de impopular e avalia ainda que a direita vai ganhar a presidência em 2026. Meu muito bom dia para você com essa notícia maravilhosa. E eu espero ainda que você tenha uma segunda-feira e uma semana abençoadas e abençoadoras. Hoje eu trago para vocês um artigo da revista britânica The Economist, uma das mais importantes do mundo, detonando Lula e mostrando toda a desimportância dele para o mundo e que a direita deve levar em 2026. Nesse nosso Encontro com Justiça, eu vou ler com vocês trechos fortíssimos dessa matéria explosiva e vou mostrar os 3 momentos em que a The Economist chamou Lula de irrelevante, incoerente e impopular, deixando o melhor para o final, que é imperdível, e eu faço para você um desafio aqui. Se você assistir até o final e você não gostar desse vídeo, pode me xingar à vontade nos comentários, o xingamento é livre. Mas se você gostar, se inscreve no canal e deixa aí o seu like. Bora então direto aqui para o artigo publicado em inglês e que o Google traduziu para a gente. Olha aí. Presidente do Brasil perde influência no exterior e é impopular dentro de casa. Perde influência fora e dentro de casa é impopular. Olha, me perdoem aí pela letra pequena, geralmente eu mostro uma letra maior. Mas dessa vez, por uma questão técnica desse site, não foi possível. Agora eu vou lendo aqui com vocês o que mais importa, pode ficar tranquilo. O artigo ele começa falando da resposta vergonhosa do governo brasileiro aos ataques preventivos que os Estados Unidos lançaram contra as instalações nucleares do Irã, que foi um ataque necessário para proteger o mundo inteiro de uma ameaça nuclear nas mãos de um governo que apoia grupos terroristas. Mas aí o Lula foi lá e condenou o ataque preventivo veementemente, dizendo que era uma violação da soberania do Irã, uma violação do direito internacional. Dá uma olhadinha o que a The Economist fala sobre isso. Essa linguagem agressiva colocou o Brasil em desacordo com todas as outras democracias ocidentais, que ou apoiaram os ataques ou apenas expressaram preocupação. Gente, e não bastasse isso, o artigo ainda mostra como agora em julho vai acontecer no Rio de Janeiro a cúpula anual dos BRICS, que é um grupo que hoje tem 11 economias emergentes, mas é formado aí principalmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, além de alguns outros países aí como o Irã. E sabe o que está acontecendo? Os diplomatas brasileiros, eles estão correndo para fazer com que a cúpula dos BRICS trate apenas de temas inócuos e irrelevantes, como cooperação para vacinas e para a saúde, transição para energia verde, não que sejam relevantes, mas são temas de menor expressão, que não geram controvérsia, tudo com o objetivo de evitar assuntos que irritem o Donald Trump e os Estados Unidos. E dentre esses assuntos está, por exemplo, a criação de uma nova moeda dos BRICS para substituir o dólar.
Dá uma olhadinha aqui no que a The Economist fala, chamando Lula de incoerente. O papel do Brasil no centro de um BRICS expandido e dominado por um regime mais autoritário faz parte da política externa cada vez mais incoerente de Lula. Ele não fez nenhum esforço para estreitar laços com os Estados Unidos desde que o Donald Trump assumiu o poder em janeiro. Não há registro de que os dois tenham se encontrado pessoalmente, tornando o Brasil a maior economia cujo líder não apertou a mão do presidente americano, simplesmente a pessoa mais poderosa do mundo. Em vez disso, Lula corteja quem? A China. A China ditatorial, a China socialista, a China comunista, a China que oprime, que censura. É isso que o Brasil corteja. Ele, Lula, se encontrou aí com Xi Jinping, o presidente da China, 2 vezes no ano passado. Olha agora a The Economist realmente humilhando, ridicularizando a viagem de Lula para Moscou para comemorar as vitórias da Rússia. Viagem que Lula tentou convencer o Putin de que o Brasil deveria mediar o conflito entre Rússia e Ucrânia. Olha aqui, ó. Nem Putin, nem ninguém lhe deu ouvidos. Nem Putin, nem ninguém deu ouvidos a Lula. Absolutamente irrelevante. E sobre a fraqueza de Lula, hein? O que a The Economist falou? A fraqueza de Lula no cenário mundial é agravada pela queda na popularidade de Lula dentro da sua casa. Lula está cada vez mais impopular no Brasil. O país se inclinou para a direita. A The Economist ela expôs o que Lula não quer ver, que os brasileiros estão cansados da corrupção do PT, mensalão, lava-jato, petrolão, INSS, agora aposentão. E mais, os brasileiros estão mais à direita, são mais empreendedores, mais ativos no mundo digital, mais conservadores. E o cristianismo evangélico ele só cresce junto com uma ética protestante de trabalho e da defesa da vida e da família. E não foi só isso não. A The Economist ela deu ainda uma porrada no calo de Lula com isso aqui, ó, dá uma olhadinha. Em 25 de junho, o Congresso humilhou Lula ao rejeitar um decreto que ele havia aprovado para aumentar novos impostos. Foi a primeira vez em mais de 30 anos, gente, 30 anos que parlamentares derrubaram um decreto executivo, o que deixará o governo com menos espaço fiscal para gastos antes das eleições gerais do próximo ano. E qual foi o diagnóstico aí da The Economist sobre o futuro do Brasil nas eleições, sobre o futuro da direita? Ao mencionar que o STF deve prender Bolsonaro em breve, olha o que ela disse. Olha que especial isso aqui, ó. Talvez seja aí o meu trecho favorito, mas ainda veio uma bomba no final. Olha aqui. Ele, tá falando aqui do Bolsonaro agora, ele, o Bolsonaro, ainda não escolheu um sucessor para liderar a direita. Mas se o fizer e a direita se unir a essa pessoa antes das eleições de 2026, a presidência será deles. Gente, isso aqui é bom demais para ser verdade. Olha, essa aqui é o diagnóstico bom demais. É o que eu acho, é o que muita gente acha, mas como é bom ouvir alguém de fora, imparcial, distante do Brasil, olhar para o Brasil, diagnosticar e falar isso. Não dá um gostinho aí de esperança? Se isso te deu também um gostinho também de esperança, senta o dedo no like aí e vamos fechar com o golpe final. Por que o Donald Trump não falou praticamente nada sobre o Brasil desde que foi eleito? Por que será? Por que você acha, hein? Conta aí para mim. Conta aí nos comentários por que o Trump não falou do Brasil desde que foi eleito, que eu vou te dizer a resposta em 5, 4, 3, responde aí, conta aí, 2, 1. Gente, Donald Trump não falou praticamente nada sobre o Brasil desde que ele foi eleito, porque Lula tornou o Brasil irrelevante. Olha aqui essa porrada para a gente fechar com chave de ouro. Mas o silêncio do Trump também pode ser porque o Brasil, relativamente distante e geopoliticamente inerte, simplesmente não importa tanto quando se trata de questões de guerra na Ucrânia ou no Oriente Médio. Lula deveria parar de fingir que importa e se concentrar em questões mais próximas. Presta atenção nisso aqui, gente. O Brasil, relativamente distante, geopoliticamente inerte, não se mexe, não tem conexões relevantes. Olha só, Lula deveria parar de fingir que ele importa. Fingir que ele importa. Olha, sensacional. Tapa na cara, soco no estômago do Lula. Que direta que deu, que humilhação para Lula, hein? Agora, me conta aí. Deu um gostinho de esperança? Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você ainda não tá por aqui. E se não, ó, pode xingar se você não gostou, viu? Porque eu amei, espero que você vá começar com esse artigo sua semana muito bem. E o comentário aqui embaixo eu deixo com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.
A guerra está oficialmente declarada. Lula, que fala tanto em paz, viaja pelo mundo falando que o mundo precisa de paz para não ter guerra, menos armas e mais livros, acaba de declarar guerra, só que não contra outro país. Lula declarou guerra contra os representantes eleitos do próprio país do qual ele é presidente. Isso mesmo, guerra no Congresso. Como Lula não conseguiu aprovar mais impostos contra o povo brasileiro, como o Congresso impediu que o decreto do Lula seguisse adiante do IOF e qualquer outra medida de mais impostos também serão barradas no Congresso, Lula vai acionar e já acionou o seu escritório despachante, que é o STF. Declarou guerra aberta ao Congresso agora, tá? E não só isso. Depois de falar que vai entrar no STF para considerar inconstitucional a medida de derrubar o seu decreto para aumentar impostos, Lula criou uma campanha dos ricos contra os pobres, basicamente dizendo que Lula apoia os pobres e o Congresso só quer saber dos ricos. E pegou muito mal. Ele acabou de soltar o primeiro míssil nessa guerra. PT dobra a aposta para aumentar a disputa de pobres contra ricos. Eu vou te mostrar o videozinho que o PT lançou. Vamos lá, é um minutinho só. No Brasil, quem vive de salário sempre carregou o maior peso dos impostos. É taxa no pão, no gás, na luz. A maioria dessas taxas criadas pelo próprio PT, tá? No remédio da avó. E até sobre a pouca renda. Já quem tá no topo, os super ricos, esses sempre pagam proporcionalmente bem menos. Só lembrando, os super ricos são os bancos que lucram mais do que nunca agora no governo Lula, tá? E os super ricos são os próprios deputados da esquerda. Isso é necessário, mas justiça também é. Por isso o governo Lula quer virar esse jogo com o novo IR, fazendo super ricos e sites de aposta pagarem mais. Sites de apostas que, na minha opinião, tinham que ser banidos e proibidos porque tá matando os pobres, endividando os pobres. Mas olha o que o Lula tá fazendo, vai usar o site de apostas para arrancar dinheiro dos pobres e depois cobrar impostos do site de apostas. Para investir em quem mais precisa. Taxação BBB dos bilionários, bancos e bets. Novo IR é justiça histórica, justiça de verdade. O que ele não fala é que nós da oposição, nós apoiamos a isenção do imposto de renda para quem ganha até 10 mil, tá? Não é de até 5 mil não, porque até 5 mil hoje uma família não sobrevive bem, é até 10 mil. Mostre que você tem inteligência, mas não é artificial. Lute por justiça, espalhe esse vídeo por aí. E aí eles chamam para uma manifestação para aumentar os impostos. O que eu estou mostrando nesse vídeo? O presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, que é um deputado de centro, ele fala isso abertamente, ele está, neste momento, sendo uma das pessoas que tem mais bom senso ali dentro. Foi ele que articulou para derrubar o IOF e ele gravou um vídeo agora em resposta a esse vídeo porqueira do Lula. Isso aqui é que tem que viralizar, vamos lá. Temos um Hugo especial para... O nome dele é Hugo Mota, aí ele tem um programa nas redes sociais dele que ele fala de Hugo, né? Que tem o Google e tem o Hugo. Temos um Hugo especial. Olha lá, Hugo de Hugo Mota, é a pegada dele. Para falar sobre o IOF e muitas outras coisas que falaram aqui em Brasília nessa última semana. E essa história de que o Congresso não olha para o povo, hein? Fake ou real? Fake! Primeiro, quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. Uma mensagem direta para o Lula. A Câmara dos Deputados, com 383 votos, de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social. No mesmo dia em que derrubamos o aumento do IOF, aprovamos outras 3 medidas importantes para o nosso país. A primeira delas foi uma medida provisória que permite o investimento de 15 bilhões de reais em habitação no nosso país. Nessa mesma medida, incluímos a permissão para que o governo possa vender, leiloar o excedente de petróleo que ajudará o governo a arrecadar algo em torno de entre 15 e 20 bilhões de reais sem aumentar impostos. Aprovamos também o crédito consignado privado. Aprovamos um projeto de lei que garante a isenção do pagamento de imposto de renda para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos. O governo diz que se sentiu traído e que foi pego de surpresa com a votação do IOF. Fake ou real?
fake. Capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. Bom, olha só, nesse trecho é como se o Hugo Mota estivesse falando que o governo está levando o Brasil para um iceberg, vai afundar, vai destruir e ele não pode participar disso, entendeu? E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. O presidente de qualquer poder não pode servir a um partido, ele tem que servir ao seu país. E sobre o pessoal que falou na imprensa que você é morde e assopra? Real. Se uma ideia for ruim para o Brasil, eu vou morder. Mas se essa ideia for boa, eu vou assoprar para que ela possa se espalhar por todo o país. Ser de centro não é ter ausência de posição, é ter ausência de preconceito. E podem ter certeza, se uma ideia for boa, nós vamos defender e assoprar para que ela possa atingir todos os brasileiros e brasileiras. Bom, o Hugo Mota defendeu o certo, menos impostos. Certo? A indústria, o setor privado do Brasil já não aguenta mais a carga tributária. A reação do governo é comprar uma guerra, diz que não vai sancionar o aumento do número de deputados e senadores. Eu sou contra, né? Por mim podia vetar, mas ao falar isso para o Congresso, ele está aumentando ainda mais a temperatura. E o Hugo Mota, acredite, ele não é um cara da briga, ele é um cara de tentar sempre achar uma solução para apaziguar, mas nem ele está aguentando mais ver o Lula levar o Brasil de frente para o iceberg que vai afundar a nação inteira. Então, eu deixo aqui parabéns ao presidente da Câmara dos Deputados, tomou a ação correta, chega de impostos. Nós não aceitaremos, não aprovaremos mais nenhum imposto novo. Se eu não me engano, até agora, foram 24 novos impostos desde que o Lula subiu ao poder, voltou à cena do crime. Se depender do Congresso, nenhum mais vai ser aprovado. Então fica aqui oficialmente, parabéns ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, por ter tomado a decisão correta. Agora, como ele sabe, se ele tomou uma ação contra a esquerda, ele virou fascista, extrema-direita, supremacista, racista e vai apanhar muito pela imprensa e pela esquerda. O que isso quer dizer? Sinal que ele está no caminho certo, nós estamos no caminho certo.